Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Introdução Bíblica, onde nós estaremos tratando sobre a reivindicação da própria Bíblia acerca da sua inspiração. Nós vamos desenvolver dois tópicos nesse nosso tema principal, que são a reivindicação da inspiração do Antigo Testamento e a reivindicação da inspiração do Novo Testamento. Talvez nessa videoaula dê apenas para nós estarmos estudando a reivindicação da inspiração do Antigo Testamento. E o que é que significa isso? O que nós entendemos por isso? A própria Bíblia, no que tange o Antigo Testamento, ela mesma atesta sobre a sua autoridade, a sua origem como provida de Deus. Então, a inspiração do Antigo Testamento não se baseia meramente numa análise genérica dessa parte da Escritura como escrito profético. Há numerosas reivindicações nas páginas de cada livro do Antigo Testamento, especificamente sobre sua origem divina. Então, a gente vai examinar essas reivindicações de acordo com a divisão aceita atualmente dos livros do Antigo Testamento em lei, profetas e escritos conforme a Bíblia hebraica. Nós já visualizamos nas aulas anteriores como é que foi dividida as seções da Bíblia, tanto na tradução que nós temos hoje em nossas mãos, como também como os judeus, os hebreus, dividiram as seções da Bíblia no que concerne o Antigo Testamento. E segundo a tradição judaica, ela está dividida em leis, profetas e escritos. Então nós vamos nos basear, tá bom? De acordo com a divisão da Bíblia hebraica. Vejamos então a inspiração da lei de Moisés. A expressão "o Senhor falou a Moisés" e suas variantes se repete dezenas de vezes nos livros da lei. Em Levítico 1:1, 8:1, em Números capítulo 1, verso 1, capítulo 4, verso 1, e em Deuteronômio capítulo 2, verso 2, aparece essa designação de Deus falando ou dizendo alguma coisa para Moisés. Isso é o que caracteriza a inspiração da lei de Moisés, ou dos livros da lei. Vejamos, em Levítico capítulo 1, verso 1, o texto diz: Ora, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da revelação lhe disse. Em Levítico 8, verso 1, disse mais o Senhor a Moisés. Em Números 1, verso 1, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da revelação. Em Deuteronômio, capítulo 2, verso 2, está escrito: Então o Senhor me disse. Então, observe que em todos esses textos aparece a expressão que Deus chama Moisés e fala com ele, ou que Deus diz algo a Moisés, ou que Deus fala para Moisés alguma coisa. Então, essa expressão, por estar contida dentro dos livros, faz com que realmente o próprio livro reivindique a inspiração do texto que ali está, conforme provindo de Deus. Tá? Também o restante dos livros do Antigo Testamento declara em uníssono que os livros de Moisés foram dados por Deus. Em Juízes 3:4 aponta para o livro de Moisés, segundo Crônicas 34, verso 14, também Daniel 9, verso 11 e Neemias 13, verso 1 falam sobre esta verdade. Então esses textos sempre vou mencionar assim: Este, pois, deixou ficar a fim de por eles provar os filhos de Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 14, Ilquias, o sacerdote, acha o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Em Daniel 9, ele está fazendo uma lamentação, orando pela transgressão do povo, e aí ele fala que por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ele. E em Neemias 13:1 está lá dito que naquele dia leu-se o livro de Moisés na presença do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas
não entrasse jamais nas Assembleias de Deus. Então, quando nós olhamos para esses textos, nós começamos a perceber que nesses livros, ou nos demais livros do Antigo Testamento, eles apontam para a lei de Moisés. E quando eles apontam para a lei de Moisés, eles estão apontando para a autoridade desses escritos que foram inspirados por Deus. Daí então, essa reivindicação da própria lei de Moisés como sendo inspirada por Deus. Aí dessa forma, existe o reconhecimento de que os livros de Moisés foram outorgados ou dados pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que transmitiu tudo o que havia ali para ser registrado e deixado para o seu povo. No tocante à inspiração dos profetas, também os livros proféticos, segundo a divisão feita pelos judeus, vindicam essa inspiração divina. Vejam só o que é dito e encontrado nestes demais livros dos profetas. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, Josué 24, 26. Deus falou aos homens em Juízes 1 e 2, e capítulo 6, verso 25. E em Samuel, capítulo 3, verso 11, Deus fala e ele escreve a todo Israel, conforme 1 Crônicas 29, 29. Então, os profetas posteriores trazem inúmeras vindicações de inspiração divina. Isso quer dizer que quando Josué, após a morte de Moisés, assumiu a liderança do povo, e ele, junto com o povo, tomou posse da terra prometida, quando foi chegando sua velhice, lá no capítulo 24, ele chama todo o povo para renovar a aliança com Deus. E aí ele propõe e faz todo um discurso, e depois que ele faz todo o discurso, ele então propõe ao povo a seguir as palavras do Senhor, o qual o povo ouviu e disse que ia se comprometer em realmente seguir a Deus. Daí Josué vai e escreve tudo isso no livro da lei. Então ele junta todo o histórico das conquistas, juntamente com a renovação da aliança, e coloca em mesmo pé de igualdade com o livro da lei. Então ele reconhece que o seu escrito também é inspirado por Deus. E depois da morte de Josué, vem o período de Juízes, e agora os juízes estão consultando a Deus, e Deus fala com eles. Então Deus não deixou, o povo sozinho, continuou a orientar e a falar com o povo. Isso foi registrado, e obviamente os seus escritos recebem a inspiração por conta desta ação de Deus para com o seu povo em falar e dar a direção do que deve ser feito. Em Samuel capítulo 3, Deus agora fala com Samuel. E aí ele diz que vai fazer algo grande a Israel, que vai tinir os ouvidos de todos que ouvirem. E obviamente ele está falando sobre a execução de Eli e de seus filhos, a destruição da família dele e sua descendência, assim como a derrota do povo de Israel para os filisteus, porque eles pecaram. E aí os filisteus tomaram a arca do Senhor, levaram para sua terra, para o templo do Deus deles, e colocaram a arca lá, e posteriormente eles foram devolver esta arca. Mas aí Samuel, ele ouve a voz de Deus e passa então a escrever aquilo que Deus inspirou ele para deixar como legado de escritura sagrada para o povo de Israel. Também a célebre expressão, assim diz o Senhor, com que encetam suas mensagens, ocorre centenas de vezes. De Isaías até Malaquias, o leitor é literalmente bombardeado por expressões reveladoras da autoridade divina. Isaías 7:7 mostra isso, Ageu capítulo 1, verso 5 também, e Malaquias capítulo 1, verso 1. Estas expressões, contidas nos livros dos profetas, mostram que Deus revelara algo a eles e que eles então falaram em nome do Senhor. Então, Isaías 7:7 está escrito: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Sobre um fato acerca do rei da Assíria que viria pelejar contra Judá, os sírios e os de Samaria, de Efraim, combinaram para pelejar contra Judá, mas Deus levanta o seu profeta Isaías para falar ao rei de Judá que isto não subsistiria. Em Ageu capítulo 1, verso 1,
no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Então, mais uma vez, Deus está usando o seu profeta para revelar sua vontade. E em Malaquias, capítulo 1, está dito a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Então, essas expressões culminam ou atestam, tá, que a palavra do Senhor pelos profetas é inspirada por Deus. Então, eles tinham isso em si e, por isso mesmo, os livros profetas são inspirados e reivindicam sua inspiração. Quanto aos escritos, aos demais escritos do Velho Testamento, eles compõem essa seção sobre a vindicação de escrito inspirado devido seu autor ter o dom profético ou pela sabedoria que Deus concedeu ao autor. O que que significa? Como Jeremias era um profeta que recebeu o dom de profeta, para ser profeta de Deus, ele escreveu o seu livro Jeremias, mas também escreveu o livro de Lamentações. Então, o livro de Lamentações passa a ser inspirado porque foi escrito por uma pessoa com dom profético, que foi Jeremias. A mesma coisa acontece com Ruth e Juízes, que Samuel era um profeta do Senhor e foi ele que escreveu estes livros. Então, esses livros de Ruth e Juízes são inspirados porque vieram de um autor com dom profético. Já o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Crônicas, Esdras, Neemias e Salmos, estes vieram porque estes homens, ou seus autores, eles foram dotados por uma sabedoria de Deus. Deus deu uma excelente sabedoria a Salomão, mais do que todos os homens antes dele e depois dele também, e então ele escreveu esses livros, e por conta dessa sabedoria dada por Deus, estes livros são considerados inspirados. Assim também Deus usa Esdras e Neemias. Esdras, um levita, sacerdote, e Neemias, um governador, alguém que foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E Davi, nós sabemos que ele era rei, ele também se considerava como alguém da parte do Senhor, e ele foi dotado por Deus para escrever salmos belíssimos, e que hoje fazem parte da Escritura Sagrada. Então nós temos aí os demais escritos considerados inspirados por conta do dom profético ou por conta da sabedoria que Deus concedeu aos seus autores. Visto esta reivindicação do Antigo Testamento pelo próprio livro do Antigo Testamento, nós também podemos constatar a inspiração do Antigo Testamento pelo apoio que o Novo Testamento dá aos escritos do Velho Testamento. E isso ocorre, tá bom, de três formas, que é pelas passagens que se referem à autoridade divina do Antigo Testamento como um todo, genericamente. Quando a Bíblia faz menção da Escritura, de um modo geral, ela completa do início ao fim do Antigo Testamento. Também com referências à inspiração de determinadas partes ou seções do Antigo Testamento, quando o Novo Testamento cita alguma coisa, uma pequena porção de texto do Antigo Testamento, ele está apoiando a inspiração do Antigo Testamento. E citações de livros específicos do Antigo Testamento. A citação do próprio nome do livro ou a citação de parte do livro, em que nós podemos encontrar ou destacar de qual livro é. E isso faz, tá bom, com que o Novo Testamento apoie a vindicação de inspiração feita pelo Antigo Testamento. Vamos pensar em cada um destes pontos. Quanto às referências do Novo Testamento à inspiração do Antigo Testamento, ela vai ser reconhecida de muitas maneiras. Às vezes, o Novo Testamento usa expressões como Escrituras, Palavras de Deus, Lei, Profetas, a Lei, os Profetas e Oráculos de Deus. Então, todas as vezes que o Novo Testamento faz menção de um desses termos, de uma dessas expressões, ele está apontando para a inspiração do Antigo Testamento, como um livro sagrado dotado de autoridade.
Olhando para o termo escrituras, ele aparece em 2 Timóteo 3,16, João 10,35, Mateus 21,42 e Atos 17, capítulo 2, aliás, versículo 2 e versículo 11. Então, quando olhamos para estes textos, nós vamos encontrar aí em destaque a palavra escritura, no singular, ou escrituras. Então, tudo isso aponta para o Antigo Testamento como um todo. E aí, então, o Novo Testamento, ele abaliza a inspiração do Antigo Testamento ao usar esse termo, escritura ou escrituras. O termo Palavra de Deus aparece em Marcos 7,13, Romanos 9,6 e Hebreus 4,12. Quando esses textos fazem menção desta expressão, invalidando assim a Palavra de Deus, não que a Palavra de Deus haja falhado, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, então toda esta expressão aponta para os escritos do Antigo Testamento. Então isso, mais uma vez, é um apoio do Novo Testamento a inspiração do Antigo Testamento. A palavra lei, ela aparece em João 10, 34, 1 Coríntios 14, verso 21 e em Mateus 5, 18. Então, todas as vezes que o Novo Testamento faz referência à palavra lei, está apontando novamente para o Antigo Testamento, conforme as palavras em destaque aí nos versos que estão sendo exibidos. A expressão a lei e os profetas, Mateus 7,12, Lucas 16,16, Atos 13,15 e Atos 24,14, usam esses termos lei e profetas juntos para designar, tá bom, o Antigo Testamento. Então, em Mateus 7, você vai observar, tá bom, porque esta é a lei e os profetas. Em Lucas 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Em Atos 13, depois da leitura da lei e dos profetas. Em Atos 24, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, esta expressão também se refere aos escritos do Antigo Testamento. Os profetas aparecem em Mateus 26, 56 e em Lucas 24, 25 e 27. Quando nós olhamos para esses textos, nós vamos ver que essa expressão profetas aparece junto também com escrituras, tá? E denotam ou apontam para partes da escritura do Velho Testamento. Então, em Mateus 26, o Senhor escreve dizendo que tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Em Lucas 24, o Senhor censura os seus apóstolos por serem incrédulos em tudo que os profetas disseram acerca do que deveria acontecer com ele. E no mesmo capítulo, verso 27, ele começa então a dar um discipulado aos seus discípulos que estão caminhando para Emaús, começando por Moisés e passando por todos os profetas. E assim ele aponta também que tanto a lei de Moisés quanto os escritos dos profetas são a escritura sagrada do Velho Testamento. O termo oráculos de Deus aparece em Romanos 3,2 e Hebreus 5, verso 12. Romanos 3,2, Paulo fala que a nação de Israel teve vantagem em relação à sua comunhão com Deus, porque eles receberam os oráculos de Deus. Foi a eles que Deus revelou a sua palavra e não a outra nação presente no mundo. Em Hebreus capítulo 5, o autor faz uma repreensão aos irmãos que já deveriam ser mestres, em virtude do tempo que eles já eram cristãos, mas todavia eles estavam apenas revisando os princípios elementares dos oráculos de Deus. Esses oráculos de Deus significa os escritos ou a doutrina do Velho Testamento. Também a expressão está escrito, que aparece em Marcos 9,12, Lucas 18,31 e Lucas 21, 22. Esta expressão, está escrito, também aponta para aquilo que Deus ordenou aos seus autores do Velho Testamento para deixarem escritos como legado para transmitir às demais gerações do seu povo. Então, esta expressão também aponta para os escritos do Velho Testamento. E, por fim,
é a sentença para que se cumprisse as Escrituras, que aparece em Lucas 24, 44 e em Mateus 5, 17. Esta expressão, tá bom, aponta também para que aquilo que está sendo registrado no Novo Testamento é cumprimento do que foi profetizado na Escritura do Velho Testamento ou do Antigo Testamento. E quanto às referências do Novo Testamento às seções específicas do Antigo Testamento, essas referências são os textos bíblicos do Antigo Testamento que aparecem nas referências do Novo Testamento à inspiração do Velho. Então, estes textos bíblicos foram vistos no slide anterior. Então, quando faz menção daquilo, ele, além de dizer que estava escrito nos profetas, muitas vezes ele coloca o que foi escrito lá. Então, essas referências, elas atestam a inspiração do Antigo Testamento. Quanto às referências do Novo Testamento a livros específicos do Antigo Testamento, nós podemos dizer que dos 22 livros do cânon judaico, há cerca de 18 são citados no Novo Testamento. E o livro de Isaías é um dos mais citados. Em Mateus 3:3, em Lucas 4:17, em Romanos 9:27, aparece a expressão Isaías, como apontando para os seus escritos. Também a criação do homem, em Gênesis 1:27, é citada por Jesus em Mateus 19, versículo 4 e versículo 5. Então, quando nós olhamos para Mateus 3:3, está lá escrito, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Em Lucas 4, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Em Romanos 9:27, também Isaías clama acerca de Israel. Então, observe que a palavra Isaías refere-se ao livro do profeta Isaías do Velho Testamento. Às vezes, tá bom, pode acontecer que em vez de aparecer o nome do livro, apareça o que está no livro, que é o caso de Gênesis 1:27, sobre a criação de Adão e Eva, onde Deus cria o homem à sua imagem, o homem é criado à imagem de Deus, homem e mulher foram criados pelo Senhor, e em Mateus 19, Jesus fala sobre isso também. No verso 4, ele responde, não tem lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E no verso 5 ele diz, ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então ele está fazendo menção do livro de Gênesis dentro do Evangelho de Mateus. Dessa forma, ou assim, o Novo Testamento dá apoio à vindicação de inspiração como um todo, de todas as suas partes, de quase cada um dos seus livros. Além disso, existem referências diretas de personalidades e acontecimentos do Antigo Testamento. Adão e Eva, o dilúvio, os milagres de Elias e Jonas no ventre do grande peixe, ou a missão que ele teve de pregar aos ninivitas. Então, nos textos que estão sendo exibidos, nós vamos perceber, tá, esta aparição. Mateus 19:4 nós já tratamos, que é o Senhor Jesus falando de Adão e Eva, da criação de Adão e Eva. Em Lucas 17 se faz menção do dilúvio, que aconteceu na época de Noé, no livro de Gênesis. Em Lucas 4 vai falar sobre o profeta Elias, que em determinado tempo ele foi até Sarepta e ali Deus usou ele para sustentar uma viúva, quando ele orou para que o céu fechassem as portas e não chovesse por 3 anos e 6 meses. E em Mateus 12 aparece o episódio de Jonas falando aos ninivitas para se arrepender, porque Deus iria destruir a cidade caso eles não dessem ouvido a ele. Então nós percebemos tanto personagens quanto eventos sendo citados nos textos do Novo Testamento do Velho Testamento. E isso faz com que haja um apoio, tá bom, do Novo Testamento à inspiração do Velho Testamento. E a despeito do grande número de citações do Antigo Testamento e de sua autoridade, houve quem cresce que nem Jesus, nem os apóstolos confirmaram de fato a inspiração e a confiabilidade dessa parte da Bíblia, ou seja, do Antigo Testamento.
Em vez disso, afirmam tais estudiosos que os autores do Novo Testamento estariam conciliando seus textos às crenças judaicas aceitas na época. Isso aí trata-se de uma hipótese refinada, mas sem substância. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que alguns estudiosos, chamados teólogos da teologia liberal, ou teólogos liberais, eles pensaram assim, que os autores do Novo Testamento, tanto Jesus como os apóstolos, que conheciam o Velho Testamento, eles passaram então a viver e a escrever conforme o Velho Testamento dizia e apontava, a fim de conciliar sua vida, seus atos e seus escritos ao Velho Testamento. E não sendo uma confirmação das promessas e profecias dadas por Deus ao Antigo Testamento. Então, obviamente, isso é um ataque à inspiração da Escritura, e essa teoria ela não se harmoniza com os fatos da própria Escritura, nem com as vindicações do próprio Senhor Jesus Cristo. As referências mais numerosas e significativas quanto à genuinidade e à inspiração divina do Antigo Testamento vêm dos lábios do próprio Jesus, que jamais demonstrou tendência para a conciliação, mas sim para a confirmação. O próprio Jesus é a confirmação dos escritos do Velho Testamento. Então, e além disso, Jesus sempre repreendia sem rodeio as pessoas que se apegavam às tradições e não à palavra de Deus, conforme o texto de Mateus 15, verso 1 a 6. Esse texto é um texto em que Jesus censura os fariseus e os escribas por conta de uma tradição que eles criaram e que essa tradição ela transgride o mandamento de honrar pai e mãe. Era uma tradição chamada Corban. Então, eles simplesmente estabeleceram que aquilo que poderia ser aproveitado ou dado aos seus pais como contribuição, oferta ou auxílio, deveria ser dado ao templo. E aí, então, quando eles fazem isso, eles acabam desonrando seus pais ou quebrando o mandamento de honrar pai e mãe. E é isso que Jesus está censurando aqui nesse texto, que quando eles dizem isso, tá bom? Eles invalidam um mandamento da lei de honrar pai e mãe. Então, dessa forma, você vê que Jesus ele não concilia, mas realmente é a confirmação daquilo que foi deixado como escritura do Antigo Testamento inspirada. Em 6 vezes, no único capítulo, Mateus capítulo 5, Jesus contrapôs a verdade a respeito das Escrituras às falsas crenças que haviam surgido e se expandiam também. Lá o Senhor denuncia assim, ouviste o que foi dito. Ele não usa, ouviste o que está escrito. E eu, porém, vos digo. Não, ele diz, ouviste o que foi dito. Essa expressão denota que os intérpretes entenderam à sua maneira os mandamentos do Velho Testamento e passaram a ensinar aos demais. E Jesus, então, ele vai e corrige a interpretação deles, falando o que realmente significa as Escrituras do Velho Testamento. Então, Jesus ele não hesitava em declarar errais. Tá? Ele falou isso aos fariseus quando eles estavam errados acerca da ressurreição. Jesus, porém, lhe respondeu, errais não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esta foi a sentença dita por ele aos saduceus, porque não acreditavam na ressurreição. E ele acrescenta que Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E por isso mesmo Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, o ensino de Jesus a respeito da autoridade divina do Antigo Testamento é tão incondicional e tão isento de transigências que não se pode rejeitar esse ensino sem rejeitar as palavras de Jesus. Então, se algum cristão ou alguma pessoa, algum teólogo se denomina cristão, mas rejeita a autoridade do Antigo Testamento, ele também rejeita o próprio ensino, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, ele não é digno de confiança, nem de ser seguido por nenhum de nós. Aqui nós chegamos, então, ao final da reivindicação da inspiração do Antigo Testamento,
E vamos passar a tratar agora sobre a reivindicação da inspiração do Novo Testamento. Iremos fazer isso numa próxima aula, porque o nosso tempo limite de videoaula já chegou. Eu aconselho você a assistir várias vezes esta aula, para que em seguida você possa fazer a avaliação que está na descrição deste vídeo, e assim você possa ser bem sucedido. Então, um abraço e até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir.